Graças a Deus, que o Espírito Santo abençoe muito a sua vida. É um prazer estarmos aqui para realizar mais uma oração e trazermos uma palavra de fé para abençoar a senhora e o senhor. Aqui que vos fala é o pastor Bruno Costa e vamos hoje falar sobre algo que infelizmente tem crescido dia após dia. Hoje eu quero falar com você, com a senhora, você jovem, sobre traumas religiosos. Mas antes, eu quero realizar uma oração pedindo a Deus que Ele venha guiar a gente para que a palavra dEle venha entrar na sua mente. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e pedimos a Ti, Pai, usa-me, dá sabedoria, que a palavra que sair da minha boca venha ajudar a essa criatura que agora participa dessa oração, que agora recebe essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pois bem, como acabamos de falar, nós queremos falar hoje sobre traumas religiosos. Como assim, pastor Bruno? Traumas religiosos? Sim, algo que tem crescido de uma forma assustadora. Você não imagina quantas são as pessoas que hoje carregam consigo um trauma religioso. Mas, pastor Bruno, me explica primeiro, o que é um trauma religioso? Trauma religioso é situações que acontecem dentro das igrejas que traumatiza o ser humano, que traumatiza a ovelha. E muitos são aqueles que nós temos atendido, que hoje se encontra traumatizado ao ponto e quando ouve falar o nome pastor, ouve falar o nome padre, ouve falar o nome igreja, logo se acende uma ira. Perdão, uma revolta dentro deles. Eles não querem mais saber de congregar. Eles não querem mais saber de igreja. Eles não acreditam mais que a igreja é o lugar onde Deus habita, é a morada de Deus. Tudo isso por conta de um trauma religioso. Tudo isso por conta de um trauma. Muitas pessoas falam assim, é porque é fraco uma pessoa dessa. Não, amigo, amiga. Você não está na pele de uma pessoa que tem um trauma religioso. Você não está na pele. Muitas vezes eu estou falando com pessoas agora que carregam consigo um trauma. Trauma por quê? Foi injustiçado. Levantaram uma calúnia dentro da igreja, falando mal da irmã A, do irmão B. E todo mundo pensou que aquilo era verdade. E todo mundo ficou contra aquele irmão, contra aquela irmã. Ao ponto que ele ia para a igreja, mas ficava isolado. Ninguém chegava perto dele, perto dela. Era como se ele tivesse uma lepra lá do passado. Lembra do passado? No Antigo Testamento, no Novo, etc. Mostra quando a pessoa tinha lepra, ela era isolada. Ninguém chegava perto dela. Então a pessoa, por viver isolada naquela igreja, ela vai se traumatizando. Um aponta o dedo aqui, outro aponta o dedo ali. E ninguém chega até aquela pessoa para saber o real motivo daquela situação. Ninguém chega até aquela pessoa para estender as mãos e ajudá-la. Mas só critica. Critica, tá vendo fulano ali? Fulano é rebelde. Tá vendo fulano? Fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Mas na realidade, ela não fez nada daquilo que os demais irmãos estão falando dela. Porém, ela consegue passar um tempo, 2 tempos dentro da igreja. Mas dia após dia, aquele trauma, ele vai aumentando. Ao ponto que essa pessoa falar, sabe de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais para aquela igreja porque todo mundo fala mal de mim. Eu não vou mais para aquela igreja porque os irmãos estão mentindo com o meu nome. E muitas pessoas, repito, pensam que isso é brincadeira, mas não é brincadeira. Pensa que é frescura, não é frescura, é algo sério. É algo seríssimo. Outras pessoas estão com traumas religiosos porque o pastor gritou com ela, o diácono gritou com ele, maltratou, não soube atendê-lo e falou algo que estava fora de contexto, algo que não tinha nada a ver com a situação.
Então a pessoa, ela vai se traumatizando, ela vai se enchendo daquela angústia, aquela amargura, daquela situação, ao ponto que estoura e não quer mais saber mais de igreja, não quer mais saber mais de Deus, não acredita mais que existe homens e mulheres de Deus, não acredita mais que existe igrejas sérias, pastores sérios, padres sérios, não acreditam mais. É triste, minha amiga. É triste, meu amigo, mas infelizmente existem muitas pessoas dessa forma. E eu não as julgo. Eu não julgo. Eu tento ajudar. Porque já basta o tanto de pessoas que está apontando o dedo para ele e para ela. Mas para ajudar não tem um. Mas para apontar o dedo tem muitos. Alguns meses atrás, eu estava atendendo uma certa pessoa. E essa pessoa estava tão amargurada, estava tão traumatizada, que ela falou assim: pastor Bruno, eu vou ser sincero com o Senhor, eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais que as igrejas são de Deus, eu não acredito mais que os pastores são de Deus. Eu ia até a igreja, mas aquilo que o pregador falava entrava no ouvido e saía pelo outro, porque eu não acreditava mais. E atendendo essa pessoa, eu descobri algo que ela carregava dentro dela. Um trauma profundo. Um trauma terrível. E ela falou assim: pastor Bruno, eu vou falar algo para o Senhor que eu nunca falei para ninguém. Falei: fulana, pode falar, fica tranquilo, fique à vontade. Eu estou aqui não para te acusar, mas para te ajudar, para te aconselhar, para tentar te ajudar a arrancar esse peso, porque dá para ver que você tem carregado alguma coisa que você não comentou com ninguém. Ela falou: pois bem, não comentei com ninguém. E ela começou a falar comigo, começou a explicar, falando que os irmãos da igreja oravam com maus olhos para ela, falava que era isso, aquilo outro. Ela falou: mas sabe qual é o real motivo? Que hoje em dia eu não quero mais nem saber de igreja, pode ser qualquer uma, eu não quero mais saber. Que eu não acredito mais em Deus, que eu não acredito mais em nenhum pastor, nenhum pregador. Eu falei: pode falar. E ela disse assim: o real motivo é porque eu fui molestada por um pregador. Um pregador me molestou. E aquilo eu não poderia falar para ninguém. Já se passou 5 anos, eu não poderia falar para ninguém, porque ninguém ia acreditar em mim. E eu tinha medo de destruir o ministério daquele pregador. E ela falava que chorava. As lágrimas desciam sobre o rosto dela. E ela falou assim: por isso que eu não acredito mais em nenhum pastor, nenhum pregador. Por isso eu não consigo mais acreditar que Deus existe. E pois bem, eu falei: olha para mim, fulana, entenda uma coisa. Sempre vai haver os bons, sempre vai haver os maus. Jesus disse que ele ia vir separar os bodes das ovelhas. Quer dizer, vai haver bode aonde que não deveria ter. Vai haver traumas no lugar onde não deveria ter. Porque as pessoas vão até a casa de Deus para buscar um alento. Mas muitas vezes, infelizmente, tem sido ferida, traumatizada. E eu falei para ela assim: nem todo mundo é como aquele pastor. E eu falei para ela o que eu vou falar para você aqui agora. Falei assim: imagine só os discípulos de Jesus quando descobriram que Judas tinha traído Jesus. Imagine o trauma que eles ficou. Com certeza, um olhava para o outro, ninguém acreditava mais em ninguém. Com certeza, ficou aquele interrogação: será se fulano também não é traíra? Será se Beltrano também não é traíra? Mas eles entenderam, com certeza Jesus abriu o entendimento deles e eu creio que ele falou: olha, preste atenção, Judas até me traiu, mas não é porque ele me traiu que todo mundo é como ele. E eu falei isso para ela: não é porque alguém te feriu, não é porque alguém te molestou que você pode ou deve ficar carregando esse sentimento, pensando que todo mundo é desse jeito. Existem os maus, existem os bens, mas você não pode permitir com que o erro dos outros venha afetar o seu interior, venha arrancar de você a alegria da salvação. Mas pastor Bruno,
o que ele fez comigo, e isso, e hoje ele ainda está fazendo isso, aquilo outro. Eu falei, pois bem, coloca nas mãos de Deus. Deus, ele vai fazer justiça. Aí me veio em mente na hora, esse versículo bíblico que fala assim, Lucas capítulo 18, que fala sobre a mulher, a parábola da viúva persistente. Mas eu falei isso para ela. Lucas 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite? Ainda que é tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quer dizer, ela pensou que Jesus não estava vendo aquilo. Ela pensou que Jesus não viu o que ela passou. Mas Jesus está falando que ele vai fazer justiça. Pode até demorar, mas a justiça de Deus, ela é verdadeira. A justiça é verdadeira. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção, pastor Bruno, por favor, preste atenção. Eu não sei qual o trauma religioso você tem carregado. Eu não sei se alguém te feriu, alguém te fez mal, você viu um mau exemplo, um mau testemunho, aconteceu alguma situação que te traumatizou, que sujou os seus olhos. Ou você conhece pessoas que estão com os olhos sujos por conta de um mau exemplo, de um mau testemunho. Seja o que for que aconteceu, creia na justiça de Deus. Creia que Deus vai fazer justiça. Não deixe a situação que você passou te amargurar por dentro. Decida aí agora vencer esse trauma. Decida aí agora olhar para frente e principalmente perdoar quem te ofendeu. Perdoar quem gerou esse trauma em você. Nem todo mundo é do mesmo jeito. Nem todo mundo, nem todo pregador, nem toda ovelha, ninguém é do mesmo jeito. Não é porque fizeram isso contigo que outros vão fazer. E se você não está se sentindo bem em determinado local, busque em outro local. O que você não pode é continuar carregando esse trauma religioso, carregando essa angústia, esse sentimento negativo. Por favor, não permita com que essa situação venha apagar a sua fé. Não permita com que essa situação venha te impedir de alcançar a carreira. Não permita. A Bíblia fala que ao vencedor herdará o reino dos céus. Não permita a situação roubar a tua coroa. Ok? Então, hoje nós falamos sobre traumas religiosos. Houve e sempre vai haver. E se você é uma pessoa que ficou traumatizada por conta de alguma situação que aconteceu, decida aí agora vencer esse trauma. E se você conhece alguém, por favor, envie essa mensagem, envie essa oração para essa criatura. Deus, ele quer salvá-la. Deus quer salvá-lo. Deus quer limpar. Deus quer curar essa pessoa desse trauma. Tá ok? Pai amado, Pai querido, meu Deus, e não sei quem está ouvindo, vendo essa mensagem, recebendo essa oração, mas eu sei de uma coisa, Pai Celestial, existem tantas pessoas traumatizadas. Pai, faça a tua obra, ajude essa pessoa a vencer esse trauma religioso, essa pessoa que foi ofendida, essa pessoa que foi humilhada, essa pessoa que já foi abusado fisicamente, verbalmente, espiritualmente, por alguém, Senhor. Ajuda essa pessoa a vencer esse trauma. Espírito Santo, não permita de forma alguma com que os maus exemplos, maus testemunhos venham arrancar a salvação, a paz, o brilho dessa pessoa, a essência dessa criatura, pois nós abençoamos a eles em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Amém. Eu tenho certeza que o que Deus falou, mandou nós falar, tenho certeza que as pessoas estão presas no ouvido. Por favor, compartilhe essa mensagem para uma maior quantidade de pessoas que você puder. Talvez você tenha acompanhado, você tem sentado com pessoas que carregam um trauma religioso, mas ela não demonstra
mas dentro de si está apodrecendo dia após dia. Envie essa mensagem. Faça uma oração e envie para quem Deus mandar você enviar. E você vai perceber que essa mensagem vai abençoar muitas pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí agora, aperta o sininho das notificações para que toda vez que nós postarmos uma oração, trazemos uma mensagem, você venha receber, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!